E como eu estava dizendo, o pessoal me faz pergunta, eu vou esticar a resposta de acordo com o que eu imagine ser pertinente, né? Então, assim, eu tenho respostas que às vezes duram 25 minutos, meia hora, explicando um tema. Eu gosto de explicar desde o começo, lá de trás, falar fatores históricos, falar questões de antropologia também. Falo também das experiências de terreiro que a gente tem, né? De muitos anos. Eu sou nascido e criado na religião, tenho 50 anos de idade, nascido e criado na religião. E sou sacerdote desde os 18 anos de idade, quer dizer, faz bastante tempo, né? A Quimbanda Quirumba, ela dedica um dia da semana para atender gratuitamente. Então, para atender a comunidade, para... toda segunda-feira no meu terreiro, né? No caso do meu filho é na quinta, o meu outro filho é na sexta, no terreiro dele também, é mais um terreiro, meus netos, outro é na quarta-feira. Olá, cheguei agora, eu gostaria de saber se Exu Mirim é mesmo que Herê. Muito boa pergunta. Como eu disse, lá na outra rede, eu estou há muitos anos e eu tenho lives inteiras dedicadas a falar somente sobre essa questão do Exu Mirim. Eu vou tentar fazer uma resposta curta, como eu faço aqui na outra rede. Bom, falar de Exu Mirim, né? A gente vai ter que entender o seguinte: o Brasil é um país de distâncias, né, continentais, muito, muito grande, né? E para cá vieram seres humanos, né, que foram escravizados e foram colocados, né, em fazendas em várias partes do país. E isso fez com que, por uma questão de influências, né, juntando ali a pressão da Igreja Católica para evangelizar, para catequizar, né, esses seres humanos, que hoje em dia são chamados de escravizados, então obrigavam a ir à missa, tudo isso e coisa e tal, né? Eu estou fazendo um resumão aí, né? E outras influências, indígenas, etc. Kardecistas também, por que não dizer. Então a gente vai ter no Brasil hoje basicamente duas visões sobre a entidade chamada Exu Mirim, né? No resto do Brasil, o entendimento de que Exu Mirim ele é o que seria o arquétipo, né? Ou o estereótipo do que é a linha das crianças dentro da esquerda, como fala na Umbanda, né? Essa visão de Exu Mirim criança, ele é na linha da esquerda da Umbanda. Já aqui no Rio Grande do Sul, como a maioria dos templos aqui, a maioria dos terreiros, eles, em vez de ter a linha da esquerda, eles têm a Quimbanda, né, como lugar para que cheguem Exus e Pombagiras. Então acaba que Exu Mirim ele se manifesta aqui por Quimbanda. E na Quimbanda, no Rio Grande do Sul, da onde eu faço parte, eu moro, né, e tenho terreiro, aqui Exu Mirim não é tido como criança. Esse Mirim, que é uma palavra indígena, brasileira, indígena, né, dos povos originários aqui do Brasil. Um exemplo, nós temos uma empresa aqui que chama Itapemirim. Itá quer dizer pedra, em língua indígena, e mirim quer dizer de estatura pequena, pedra pequena, Itapemirim, né? Então esse mirim, ele é uma palavra utilizada aqui de língua indígena e significa pequeno. Pequeno é em tamanho, não necessariamente pedra criança, Itapemirim, né? A mesma questão é para Exu Mirim. No nosso entendimento aqui no Rio Grande do Sul, o Exu Mirim é apenas uma entidade que tem uma estatura menor. Então, para dar um ponto de referência para vocês, seria o mesmo que falar dos duendes, né? Que em outras filosofias, em outras crenças, os duendes são de estatura muito pequena. Alguns chegam a falar até em serem muito minúsculos. O fato deles serem pequenos não significa que eles são crianças ou que tenham comportamentos infantis. Então, eu não estou dizendo que o certo é isso ou aquilo. O fato é que, num Brasil de distâncias continentais e de várias culturas, que acabam formando o que a gente tem hoje como Umbanda e Quimbanda, tem essas duas linhas de visão, né, de entendimento. Uma é que Exu Mirim é o que seria o referente
os herês ou as crianças espirituais da linha de Exu e Pombagira, na nossa tem uma estatura menor. Eu, no meu terreiro, eu tenho e tive muitos médiuns que são clarividentes, ou seja, que conseguem enxergar os espíritos, para que o pessoal compreenda, as entidades. Então, essas pessoas conseguem ver a entidade fora do corpo do médium. E elas dizem o seguinte: olha, o Exu, a Pombagira, outros também, os guias de Umbanda, eles, olhando assim, teriam em média entre 2,5 metros a 3 metros. São muito gigantes esses espíritos, que a gente chama de roupagem fluídica. Já quando eles veem Exu Mirim, eles veem mais ou menos o que seria um ser humano de 1,80 m, 1,85 m, 1,90 m. Então, em comparação, para quem consegue enxergar espíritos, essas entidades, eles comparam, então, opa, peraí, mas se o Exu fulano, beltrano e cicrano, ele tem 2,5 metros, 3 metros de altura, e o Exu Mirim e o outro Exu, ele é de pequena estatura, então ele seria Mirim. Volto a dizer que eu não estou dizendo que é certo isso ou certo aquilo, tá?